Olá, cursistas! Agora que vocês foram introduzidos ao tema dos indicadores sociais, vamos fazer algumas considerações metodológicas sobre a construção, busca e seleção dos mesmos para a elaboração de diagnósticos socioeconômicos. Assim, o tema da aula de hoje é indicadores e os diagnósticos socioeconômicos. Para a construção de um diagnóstico socioeconômico útil e propositivo para políticas públicas, o mesmo deve ser caracterizado como um estudo da situação social de uma determinada população, com textos descritivos e analíticos, com tabelas de dados, cartogramas e indicadores específicos, voltados a subsidiar ou um ou mais programas sociais já previamente esboçados. O termo propositivo é empregado para diferenciar um tipo de diagnóstico socioeconômico daqueles com um escopo mais geral, elaborados normalmente em universidades ou instituições estatísticas, destinados a apresentar um balanço das condições de vida ou mudança socioeconômica da população. Para que possamos entender melhor este conceito, temos um exemplo em nossa apresentação de um diagnóstico propositivo elaborado para o Programa Estadual de Qualificação Profissional em São Paulo, cujo sumário de itens analisados está apresentado no quadro 5. Podemos verificar que tal diagnóstico propositivo de qualificação profissional no Estado de São Paulo foi dividido em 4 tópicos, em que o primeiro está voltado para a análise do público-alvo desta política, utilizando-se de informações como tendências de crescimento demográfico da força de trabalho, perspectiva do seu crescimento futuro, características educacionais dessa força de trabalho e condições das atividades de uma forma geral. Em um segundo tópico, foi analisado o ambiente regional, tendências de desenvolvimento regional, perspectivas de investimento público e privado, estrutura produtiva e infraestrutura da região. No terceiro tópico, temos o diagnóstico de mercado de trabalho desta região, estrutura do emprego e ocupações mais ou menos dinâmicas. Por fim, no quarto tópico, foi analisado a oferta de cursos de qualificação e a estrutura de apoio à gestão nos municípios onde o programa poderia ser implementado, com o objetivo de avaliar a viabilidade da implementação do programa na região. Conforme este exemplo, podemos notar que na elaboração de diagnósticos propositivos para programas públicos, empregam-se indicadores de várias áreas temáticas, analíticas ou de atuação governamental. Afinal, para desenvolvermos programas no campo da educação básica, por exemplo, precisamos conhecer não só as condições de acesso à escola, a infraestrutura escolar, o desempenho dos alunos, mas também os aspectos relacionados às condições de vida dos estudantes, como as condições de moradia, nível de pobreza e rendimento familiar, acesso a serviços de saúde, escolaridade dos pais, fatores esses que certamente podem afetar ou potencializar as ações programáticas específicas. Portanto, é comum observarmos em bons diagnósticos socioeconômicos o emprego com maior ou menor abrangência de indicadores de saúde, de indicadores educacionais, de indicadores de mercado de trabalho, de indicadores habitacionais, de indicadores de segurança pública e justiça, de indicadores de infraestrutura urbana e de indicadores de renda e desigualdade. Além desses indicadores,
multitemáticos para retratar as condições de vida de uma população, também se deve considerar parte do diagnóstico socioeconômico os indicadores demográficos, principalmente aqueles que apresentam tendências de crescimento populacional passado e as projeções demográficas futuras. Nos últimos 30 anos, as mudanças demográficas nos países foram intensas. Assim, algumas estimativas futuras previstas que nem sempre ocorrem como imaginado, em uma determinada época passada, sendo importante as suas atualizações. Essas tendências têm impacto significativo e regionalmente diferenciado sobre a demanda de vagas escolares, postos de trabalho, crianças a vacinar, idosos a atender nos hospitais e entre outras questões. Como cada público-alvo de programas sociais apresenta suas características em termos etários, é preciso dimensioná-los e analisar suas perspectivas de crescimento futuro de maneira específica. Após a escolha de que indicadores sociais são relevantes para delinear a realidade das condições de vida de uma região, passamos para a próxima etapa de buscá-los nas fontes de dados e pesquisas indicadas ou, se necessário, computá-los. Como exemplo do cômputo de indicadores, temos a fórmula da taxa de mortalidade infantil. Em termos algébricos, a taxa de mortalidade infantil é igual ao óbito de crianças até 1 ano, dividido por nascidos vivos no ano, vezes 1000. Parece bastante simples, pois se trata de uma razão entre o total de óbitos de crianças até 1 ano, total de crianças nascidas vivas ao longo do mesmo ano de referência, como apresentado aí no slide. Contudo, em função da persistência de subregistro significativo de óbitos infantis e de registros atrasados de nascimentos em boa parte dos municípios do país, não podemos empregar essa fórmula sem as devidas correções no numerador e no denominador. O cômputo descuidado desse indicador poderia produzir uma medida pouco confiável ou enviesada, orientando de forma equivocada a análise das condições de saúde ou de vida da população e a tomada de decisões acerca de programas e ações nesta área. Outro exemplo de aparente simplicidade é o do cálculo da taxa de frequência escolar. Para analisar o atendimento do sistema escolar frente à demanda potencial de estudantes no ensino fundamental, por exemplo, empregue-se a fórmula que relaciona o número de alunos de 6 a 14 anos com o público-alvo normativo desse nível de ensino. Podemos dispor de dados de boa confiabilidade para o numerador através do censo escolar do INEP. O mesmo pode não ocorrer com o denominador, sobretudo se for de interesse computar indicadores em nível municipal, em anos não coincidentes com o momento de realização dos censos demográficos. Dessa forma, pessoal, quando não temos um bom conhecimento técnico das fontes e dados de uma determinada temática social, o ideal é utilizarmos indicadores já computados anteriormente por instituições com tradição e credibilidade, pois o uso de um dado não confiável poderá acarretar em análises e decisões equivocadas. No Brasil, podemos contar com um conjunto amplo de instituições que disponibilizam indicadores sociais já computados para diversos níveis territoriais e que também publicam dicionários de variáveis ou glossários técnicos, trazendo definições
fórmulas de cômputo e considerações metodológicas sobre as medidas. Algumas dessas instituições estão apresentadas no quadro 6 e outras serão relacionadas na próxima aula. Nesse quadro, temos algumas das principais publicações periódicas e portais de indicadores sociais em que as principais fontes são o IBGE, com indicadores sociais nos níveis de abrangência geográfica nacional, estadual e municipal, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com diversos indicadores na área econômica, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, com informações sobre o desenvolvimento humano, o Ministério da Saúde com indicadores sobre a saúde, o Portal de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e Rede Brasileira de Desenvolvimento Municipal, Muninet, que fornece indicadores municipais. Devido à quantidade de indicadores sociais disponíveis, não é possível apresentá-los aqui em suas definições e avaliações metodológicas. Mas material abrangente de fácil disponibilidade acerca disso é apresentado no livro Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil, conceitos e aplicações em cujas páginas são relacionadas fichas de qualificação dos indicadores, como mostrado no quadro 7 para a medida de proporção de pobres. Nesse quadro temos inicialmente a conceituação deste indicador, que seria o percentual da população residente com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo em determinado espaço geográfico no ano considerado. Depois, a interpretação desse indicador expressa a proporção da população geral considerada em estado de pobreza de acordo com a renda familiar mensal per capita. Um terceiro tópico vai estar explicando o uso desse indicador. Como exemplo, esse indicador de proporção de pobres, ele poderia ser utilizado para dimensionar o contingente de pessoas em condições precárias de sobrevivência, analisar variações geográficas e temporais da proporção de pobres, identificar situações que podem demandar avaliação mais aprofundada, contribuir para a análise da situação socioeconômica da população, identificando estratos que requerem maior atenção de políticas públicas de saúde, educação e proteção social, entre outras. Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de distribuição de renda. Um quarto tópico vai estar mostrando as limitações desse indicador. A informação está baseada na semana anual de referência em que foi realizada a pesquisa, refletindo apenas a renda informada naquele período. A fonte usualmente utilizada para construir o indicador PNAD não cobre a zona rural da região norte, exceto em Tocantins, e não permite desagregação dos dados por município. Séries históricas defrontam-se com eventuais mudanças do poder aquisitivo do salário mínimo. As comparações intertemporais devem ser feitas com valores corrigidos com relação a um salário mínimo específico. No segundo tópico, nós temos a fonte desse indicador, que é o IBGE, Censo Demográfico e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, e o método deste cálculo, que seria a população residente com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, dividido pela população total residente vezes 100. A escolha de indicadores sociais para o uso no processo de formulação e avaliação de políticas públicas deve ser pautada pela aderência dos mesmos a um conjunto de propriedades desejáveis, particularmente relevância, validade e confiabilidade. A relevância é essencial para a agenda político-social,
na escolha de indicadores para a elaboração de diagnósticos socioeconômicos ou avaliação de programas sociais específicos, como exemplo, a taxa de mortalidade infantil, a proporção de crianças com baixo peso ao nascer, a proporção de domicílios com saneamento adequado, são relevantes aos programas voltados à saúde pública. Já a validade do indicador está relacionada a quão próximo essas medidas estão da realidade de uma população. Um exemplo seria indicadores antropométricos, que avaliam o peso e a altura. Em um programa de combate à fome que possui maior validade do que uma medida baseada na renda disponível, como a proporção de indigentes. Afinal, índice de massa corpórea, baixo peso ao nascer ou quantidade de alimentos efetivamente consumidos estão mais diretamente relacionados à nutrição adequada e desnutrição que à disponibilidade de rendimentos. Por outro lado, é operacionalmente mais complexo e custoso levantar informações para cálculo desses indicadores de maior validade, comprometendo o uso dos mesmos para fins de monitoramento periódico do grau de fome na comunidade. Daí o uso de indicadores de rendimento como medidas de acompanhamento. E no que diz respeito à confiabilidade da medida, esta é uma propriedade importante para legitimar o uso do indicador. Por exemplo, na avaliação do nível de violência em uma comunidade, os indicadores baseados nos registros de ocorrências policiais ou mesmo de mortalidade por causas violentas tendem a ser menos confiáveis e menos válidos do que aqueles passíveis de serem obtidos a partir de pesquisas de vitimização, em que se questionam os indivíduos acerca de agravos sofridos, roubos, agressões, etc., em determinado período. Naturalmente, mesmo nessas pesquisas, as pessoas podem se sentir constrangidas a revelar situações de violência pessoal sofrida no contexto doméstico, assédio sexual, discriminação por raça, cor e etc. Portanto, a relevância, a validade e a confiabilidade são atributos que podem ser melhor avaliados para indicadores analíticos ou primários. Isso deveria torná-los preferíveis aos indicadores sintéticos na elaboração de diagnósticos. Mas, afinal, qual é a diferença entre indicadores primários e indicadores sintéticos? Os indicadores primários ou analíticos são medidas comumente empregadas para análise de questões sociais específicas no campo da educação, da saúde e do mercado de trabalho, como taxa de evasão escolar, taxa de mortalidade infantil e taxa de desemprego. Já os indicadores sintéticos, como a própria denominação sugere, sintetizam diferentes dimensões empíricas da realidade social em um só indicador. Como exemplo, temos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação. No quadro 8 do seu livro didático, temos algumas propostas de indicadores sintéticos no Brasil. Essas propostas foram elaboradas por pesquisadores de universidades, órgãos públicos e centros de pesquisa motivadas, por um lado, pela necessidade de atender às demandas de informação para a formulação de políticas e tomada de decisões nas esferas públicas e, por outro, pelo sucesso do IDH e seu impacto nesses últimos anos na disseminação da cultura de uso de indicadores junto aos círculos políticos. No entanto, há alguns questionamentos relacionados aos indicadores sintéticos, como instrumento de avaliação da efetividade social das políticas públicas ou como instrumentos de alocação prioritária de gasto social, conforme Guimarães Janus 2005.
Algum destes questionamentos são com a combinação de múltiplas medições do mesmo. Este indicador dificulta identificar quais as mudanças específicas ocorridas e qual contribuição ou efeito dos programas públicos específicos sobre a sua transformação. Há questionamento acerca do grau de proximidade entre a medida e o conceito original e da usual subsunção do último pelo primeiro. Problemas acerca do grau de arbitrariedade com que se define os pesos com que os indicadores devem ser ponderados no cômputo da medida final. Possíveis distorções na seleção de públicos-alvos, a que o uso desses indicadores sintéticos podem levar, sobretudo em casos de programas setoriais. Contudo, por mais que as críticas sejam consistentes, é preciso reconhecer que os indicadores sintéticos se legitimaram em diversos aspectos, tais como a visibilidade e frequência que esses indicadores têm conferido às questões sociais na mídia e a instrumentalização política do movimento social e ONGs no monitoramento dos programas sociais. Além disso, esses indicadores foram instrumento de garantia do espaço institucional, das instituições de estatística e planejamento em um quadro de forte contingenciamento e corte de verbas no setor público nos últimos 20 anos. Sejam os índices analíticos ou sintéticos, os indicadores podem ser instrumentos úteis para o gestor se ele conhecer as potencialidades e limitações da medida e se ele não se deixar levar pela burocratização da atividade de elaboração de diagnósticos propositivos para programas sociais. Cada programa social tem seu público-alvo a atender, com suas características específicas. É preciso, pois, buscar os indicadores sociais mais relevantes, válidos e confiáveis para que o diagnóstico seja mais consistente e adequado possível. Se isso não garante o sucesso de um programa, potencializa, com certeza, as chances de uma boa implementação. Antes de finalizar esta aula, vamos rever os principais tópicos deste conteúdo. Nesta aula, vimos a estrutura metodológica de um diagnóstico socioeconômico, a seleção de indicadores socioeconômicos para um diagnóstico propositivo, as possíveis fontes fornecedoras de indicadores, IBGE, IPEA, entre outras, e os tipos de indicadores socioeconômicos e suas limitações. Bom, pessoal, assim terminamos mais uma videoaula. Não se esqueçam de acessar a sala virtual e participar das atividades propostas para essa semana. Bons estudos e até a próxima aula!